Fala, minha gente, J17 Talks no ar para vocês, mais um episódio. Olha que espaço bacana, que espaço bonito. E eu com uma convidada muito especial, Tamires, seja bem-vinda. Obrigada, Nascimento, muito obrigada. Lisonjeada de estar aqui hoje com todos vocês. Olha, e a gente tem hoje aqui um estúdio especial de podcast, com toda uma decoração, com todo esse fundo especial. Queria, por favor, que você se apresentasse para quem está acompanhando o J17 Talks, por favor. Bom, sou a Tamires Figueiredo Meneghetti, né? Sou formada em psicologia com uma abordagem da linha cognitiva comportamental. Atuo um pouquinho mais de 14 anos aí no mercado de recursos humanos. Tenho uma expertise na área de atuação com um pouco mais de rigor na parte de treinamento e desenvolvimento. Fora do mercado corporativo, também tenho atuação na clínica também. Que bacana, né? Ó, a Tamires fez aí o que a gente chama de pitch matador, né? Você contou ali, fez um apanhado das suas atividades, das suas funções. Vamos começar falando sobre mundo corporativo, mas antes de falar de mundo corporativo, posso tomar a liberdade de te fazer uma pergunta? Sim, fica à vontade. O que significa esse óculos diferente? Você me falou assim, Nascimento, tem um significado. Guardei para que vocês que estão do outro lado saibam junto comigo qual é o significado. Sim, o pessoal acaba perguntando mesmo. Bom, lá na faculdade, logo que eu terminei, né, a graduação, eu fui para a clínica para buscar essa experiência. E aí eu tive a minha primeira paciente, né, infantil, 8 anos, e ela estava passando por um luto. Perda da mãe. E eu precisava estabelecer vínculo e conexão com essa paciente. Então, confesso que eu fiz algumas sessões onde a gente não teve essa conexão, esse diálogo. Tentei usar alguns acessórios, tentei os brinquedos, né, um lúdico, e não deu certo. E aí meu óculos quebrou naquela semana e eu decidi comprar um óculos, né, e vi esse óculos diferente. Olha! E aí trouxe o óculos para a sessão. E na primeira vez que ela me encontrou, na recepção da clínica, ela olhou para mim e falou assim: por que você está usando esse óculos? Uau. Foi a primeira vez que ela dialogou comigo. E aí eu fiz a pergunta, né? Você gostou? Não! Eu gostaria de saber por que você está usando esse óculos. Uau. E ali, de certa forma, foi a nossa conexão, nosso vínculo, né? E decidi manter. E as pessoas começaram a associar também a Tamires do mundo corporativo clínica com relação também ao acessório, né? Que legal, né? Sabe assim, primeiro parabéns por essa conexão com a sua paciente. Me deu vontade de perguntar o nome, mas naturalmente que ficou constrangido por conta das questões éticas da função, da sua atividade, né? Mas que história bonita. E assim, o segredo muitas vezes está no simples, né? Sim. Às vezes um simples acessório, um simples gesto, né? Ele traz ali uma permanência, ele gera essa conexão forte, estabelece, né, um contato com o outro. Vou confessar, né? Quando eu encontrei a Tamires aqui no escritório da nossa diretora, da Meire Zamoner, né? Que é a diretora de recursos humanos do J17 Bank, eu fui cumprimentar, falei, nossa, que óculos bonito, né? E aí você faz o que os psicólogos chamam de rapport, né? É isso? Isso mesmo. Um primeiro contato. Um primeiro contato, né? É sempre aquele que fica. E aí, normalmente, a gente lembra de muitas outras pessoas pela mesma maneira, né? Pelo sorriso, pela gentileza, e aí é onde que vai marcando, e muitas vezes a gente encontra, não conhece o nome, mas tem algo que está associado e remete àquela lembrança. Eu considero um marco. Que legal. Vamos falar sobre o mundo corporativo? Vamos lá. Quero saber o seguinte, como psicóloga, como está a alma e o coração das nossas companhias? O coração está batendo bem e a alma está exalando uma energia boa ou estamos a perigo? Não, sempre a energia é boa, né? O perigo e os desafios, eles sempre vão existir no nosso mundo corporativo, tá? Principalmente falando aí de uma atuação muito forte do mercado que já existia, mas passou a prevalecer a NR1 das psicossociais. No mundo corporativo, no papel de recursos humanos, né? E principalmente nós como psicólogos, agora nós vamos ter uma atuação muito mais significativa, muito mais forte. O cuidado, o zelo, a escuta, né, de fato, com os compromissos da organização, né, e das pessoas. Mas eu vou dizer para vocês que os desafios a gente transforma em muitas novas oportunidades também. Doutora,
A NR1 traz esse olhar mais humanizado para as organizações, para as empresas. Mas empresas são lugares onde a gente precisa ganhar dinheiro, ganhar a vida, o investidor, o diretor, o colaborador. Como conciliar esses dois papéis? E aonde separar o mimimi corporativo daquilo que é verdade, necessidade e até mesmo uma situação de saúde mental que a gente vive no pós-pandemia? Sim, uma excelente pergunta, Nascimento. Na verdade, nós temos duas situações. A primeira eu vou trazer para vocês que é de fato, nesse acompanhamento, né, com essa escuta, esse trabalho de uma certa recorrência, a gente consegue mapear também alguns processos oportunistas, tá? Isso eu vou dizer para vocês que a gente tem que ter esse cuidado mesmo. Mas também vou dizer para você, a empresa ela precisa gerar recursos, gerar valor, entregar resultados. Eu sempre falo para os colaboradores, né, para dentro do negócio, que espero, né, a expectativa, 50% ali dos resultados e 50% do valor daquele profissional. Na parte da saúde mental, o que é importante? Se eu quero mais produção, preciso garantir que o meu público, né, as pessoas que estão ali inseridas, elas estejam bem. E aí fazer o acompanhamento. Temos a seguinte situação também. Tem situações que muitas vezes não são situações fornecidas ou criadas dentro do ambiente corporativo. Então a gente também tem que ter esse cuidado e fazer o direcionamento de forma correta. Porque nem todo esse, vou chamar de problema, entre parênteses, não significa que ele nasceu, né, tem ali a preponderância, vou dizer, do ambiente corporativo. Acho que o grande desafio hoje é achar esse equilíbrio, né? Eu sou professor de pós-graduação também, nas minhas aulas, palestras, treinamentos, eu sempre alerto, né? Como é que a gente pode e vai achar esse bom termo, esse equilíbrio? Agora eu tô aqui desse lado, te entrevistando, e quero fazer perguntas de paciente, né? Porque a gente sempre quando vai, Zé Manuel, falar com um médico no churrasco do final de semana, na casa de um amigo ou no voo, a gente sempre faz uma pergunta meio de consulta. Então eu quero fazer uma pergunta aqui, duas perguntas de consultório para você. Como é que eu, José Nascimento, colaborador de uma empresa, posso e devo me comportar nos tempos modernos, corporativamente? Muito bom. Bom, primeiramente você precisa se dedicar e cuidar da sua saúde mental. E aí quando eu falo de saúde mental, eu falo da saúde física e a emocional. E, né, para muitos também a espiritual. Primeiro de tudo, pré-requisito básico. Para isso daí, o tempo dedicado, vamos pensar lá as 8 horas e 48 minutos, né, no mundo corporativo. E aí eu te pergunto, Nascimento, o que você faz para além desse seu horário, né? Tem se dedicado a um momento para você, a um hobby, um lazer? A gente precisa fomentar e estruturar, eu vou dizer que oxigenar um pouco mais do nosso cérebro, da nossa cabeça, nas nossas horas livres. Você conversando aqui, falando, eu tô gostando muito. Vou mandar um recado para minha esposa. Amor, me deixa comprar um carro velho. Muito bom, é um pouco disso, bom. Né? Sim. Sabe que teve um período que eu cultivei orquídeas e era um negócio fabuloso, porque me tirava daquela tensão. E eu estou trazendo aqui um exemplo prático em cima do que você está falando. Às vezes pequenas coisas simples, e eu falei de um carro que daí requer um dispêndio, mas cuidar da horta, cuidar do jardim, podar a árvore que você tem na frente da sua casa faz com que você saia daquele burburinho, daquele turbilhão que é o nosso mundo no corporativo, As né? pressões, né? A gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio fazendo coisas que geram satisfação, entrega, que tragam um pouco de prazer no nosso dia a dia. Isso não custa caro, né, doutora? Não custa caro, exatamente. É como dar um abraço numa pessoa que você se sente muito bem e principalmente acolhido, né? Aquele abraço gostoso, um abraço apertado, ou quando você vai cumprimentar uma pessoa que vem aquele, né, aperto de mão autêntico, forte, né? autêntico, isso é gostoso. Acabei né? de fazer isso ali, dar um abraço na Meire ali, dizendo, olha... Sim, isso é muito importante. Uma energia boa. Bom, então você já nos deu uma dica, muito obrigado pelas suas orientações. Pequenos detalhes fazem muita diferença e você trouxe uma mensagem para mim e para quem está nos acompanhando. Ache uma válvula de escape. Ache uma coisa que te leve para fora daquela correria, né? É necessário.
qual é a hora de procurar ajuda clínica do psicólogo, do psiquiatra? E especialmente do psiquiatra, a gente tem medo, tem tabus, né? Sim, bastante, né? Na verdade, eu vou dizer para você que nos tempos atuais, mais recente, ainda bem que isso tá caindo um pouco, Verdade. tá? Mas sim, passamos por uma fase bem difícil aí de falta de amadurecimento, conhecimento, né, com relação ao cuidado e às boas práticas. Mas vamos lá, quando procurar essa ajuda? Tudo começa lá, vivemos uma geração de ansiedade, né? E temos alguns níveis dessa proporção de ansiedade. Dizer para você que estou aqui, por mais que sou uma profissional do meio corporativo, sou uma profissional da clínica, mas passando por uma gravação, vou dizer para você que eu estou me sentindo ansiosa. Ah, é? Mas essa ansiedade é uma ansiedade controlada, é uma ansiedade tranquila, é uma ansiedade saudável, né? O que a gente tem que perceber? Para além dela. Então, se eu tô perdendo noite de sono, se eu tô perdendo o foco e aí o meu pensamento, né, ele fica ruminando, voltando sempre para aquela situação que traz um senso de preocupação maior. São esses gatilhos que nós precisamos ter um pouco mais de atenção. E aí eu digo para vocês que já é importante, sim, buscar essa ajuda para não tornar severa, né? Crônico, né? Exato, numa situação de uma TAP, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, onde pode gerar muitos outros sintomas. E aí, está gostando desse bate-papo? Está gostando dessa nossa conversa? Percebendo que a gente está falando sobre o mundo empresarial, sobre o mundo corporativo, mas que também esse mundo empresarial e corporativo se mistura com a nossa vida. Você respondeu, e muito bem, as questões relacionadas às pessoas. Como que companhias modernas, em tempos de ESG, em tempos de um olhar da saúde mental, das questões regulamentares como a NR1, podem e devem se posicionar. Esses dias eu gravei um podcast dizendo o seguinte, viu, Zé Manuel, que está nos acompanhando, meu amigo, mandei um recado pro CEO, pros donos, pros diretores que não sabem o nome da senhora que serve o café, que não conhecem o nome da tia da limpeza e que não dão bom dia pro seu time quando chega, né? Eu falei, gente, tudo começa de uma forma muito simples. Como é que empresas conseguem engendrar tudo isso? Por quê? Porque a gente olha no passado, empresas de uma forma diferente, talvez mais opressoras, uma modernidade chegando para empresas mais inclusivas, mais diversas, e um mundo novo pedindo essa correlação de NR1 ao ESG. Como fazer essa mudança de clima, de cultura? Bom, eu vou trazer para você que é exatamente em cima da sua última fala, né? Falando em clima organizacional. Como que a gente constrói uma cultura dentro da empresa, né? Primeiramente, a gente precisa moldar os nossos padrões de comportamentos, exatamente em cima do que você falou. Você conhece as pessoas que estão ao seu lado, né, ao seu redor ali? Desde um simples bom dia, se a pessoa chegou já um pouco mais, talvez acanhado, né? Será que não faz sentido perguntar se está tudo bem, né? Qual que é o seu ponto de preocupação, se houve uma queda na produtividade? E aí, minimizar um pouco ali os preconceitos e os pré-julgamentos no dia a dia para entender de fato e como que eu posso apoiar. Esse é o princípio básico para a gente começar a trabalhar a questão do bom clima organizacional conhecendo as pessoas. O segundo ponto, sim, acompanhar quem faz já segue um atendimento de psicoterapia, quem demanda mais, né, essa atenção, requer mais essa necessidade de ser acompanhado dentro da esfera corporativa e sempre olhar os dois lados, né? A parte da entrega dos resultados, que é importante, a gente sabe que é muito importante, e o que, além disso daí, eu posso potencializar, promover mais as novas habilidades, né? Com aquele colaborador que está inserido no meio. Muitas vezes são os ajustes, eu sempre costumo a dizer que é os 4 quadrantes, né? Quem é muito em alta performance tem excelente comportamento. No terceiro quadrante, quem tem uma alta performance tem um comportamento mediano. Quem não tem alta performance não tem um comportamento, né? E quem de repente tem um comportamento, mas não tem alta performance. E aí, o que a gente faz com essa situação? Nesse viés, a gente consegue tomar algumas decisões, onde eu consigo esgotar mais possibilidades
investindo nas habilidades, nas capacitações, nos treinamentos, ajustando o comportamento, principalmente quando a gente vem falar hoje em dia da inteligência artificial. Verdade. O ponto de equilíbrio dentro das organizações, Nascimento, é a inteligência emocional. Ele é o equilíbrio para tudo. Doutora, né? eu mandei uma mensagem para o diretor do nosso programa perguntando, encerro ou faço um outro episódio? Quero te fazer um convite. Opa, vamos lá. Nós já falamos do mundo corporativo, empresarial, falamos de pessoas de coração e de alma também, uma conversa muito legal. Vamos falar no próximo episódio sobre inteligência emocional versus inteligência artificial? Perfeito. Topa? Topo, estou dentro. Então tá bom. Para vocês um grande abraço e até o próximo J17 Talks. Obrigada.